questão da deficiência era uma questão secular, na verdade. Não foi um processo simples legitimar a questão da educação das pessoas com deficiência, o acesso à saúde, né? A gente viveu e vive ainda processos de exclusão muito grandes. Todos nós temos limites, todos nós temos dificuldades, em um lugar ou em outro. Então, assim, nesse lugar de trabalhar não somente com a diferença, mas a partir da diferença, criar a partir da diferença. Então, nesse sentido, eu não tenho que incluir ninguém, porque nós todos somos diferentes e nós estamos compondo a partir desse espaço, da singularidade do indivíduo. Que as escolas elas entendam que a diversidade é uma potência para todos, para os incluídos e para os ditos normais. A Lei Brasileira de Inclusão ela é muito importante porque ela legitima o direito da pessoa com deficiência, né? E não só a pessoa com deficiência, tem que ser feita também a leitura de um direito à diversidade. A Lei Brasileira de Inclusão vem de um processo grande, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi sendo gerado aos poucos, aí ao longo praticamente de 10 anos. E quando eu comecei a participar dessa discussão, de saber que estava sendo elaborado um Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu mesma, em alguns momentos, me questionei quanto à necessidade disso. Uma vez que a gente tem uma legislação brasileira voltada para as questões de inclusão da pessoa com deficiência, em todos os aspectos, do trabalho, da educação e de todos os níveis de inclusão, uma legislação muito bem formulada e admirada, inclusive, por outros países do mundo, né? Eu acho o mais interessante dela, 2 pontos, assim. Um é que ele assegura direitos em questões que ainda não estavam colocados como lei e o princípio da acessibilidade. Esse princípio ele é revolucionário no campo das deficiências, né? E ele foi, historicamente, um princípio muito interessante para o movimento de luta das pessoas com deficiência, porque ele agregou públicos não deficientes a essa luta. Então, por exemplo, as pessoas idosas, né? Que não têm elas não têm uma deficiência, assim, do ponto de vista pelo menos conceitual, né, da questão. Assim como nós também fisicamente não temos, assim, mas a questão da mobilidade é uma questão que afeta as pessoas idosas, que pode nos afetar, né? Então a acessibilidade ela agrega, sabe? Ela é um ponto em comum que agrega muitas pessoas para essa luta. A lei tem vários motivos de comemoração por essa lei, né? Assim, o primeiro deles que eu costumo falar é a reunião em um documento só, em uma única lei, dos principais direitos da pessoa com deficiência. Isso por si só ajuda muito, porque facilita que as pessoas conheçam os próprios direitos, né? Então, da mesma forma que aconteceu com o Estatuto do Idoso, que reuniu o direito dos idosos numa única lei, isso aconteceu agora também com a pessoa com deficiência, e isso facilita muito a defesa pelas próprias pessoas com deficiência dos seus próprios direitos. Ela não é uma lei, por exemplo, que liga a questão da deficiência ao modelo médico. Ela é uma lei que trabalha com o princípio da acessibilidade, né, nas diversas áreas, na educação, na saúde, na questão da assistência social. E ela representa uma conquista, né, para o povo brasileiro. Eu considero que não é uma conquista só para as pessoas com deficiência, que isso já seria bastante, né? Mas ela é uma conquista no termo de uma conquista de direitos. Para aqueles jovens com síndrome de Down, tem que acreditar, saber lidar algumas coisas que é muito interessante, que eu acho que para a gente devia melhorar, ser capaz, ser feliz, ser contente, isso é bom. O fato de eu não enxergar não significa que eu não sinta. Eu sinto. Eu não enxergo, mas eu sinto. Que um guerreiro, ele não desiste daquilo que ele ama. Ele acha o amor naquilo que ele faz. Por isso que eu nunca desisto dos meus sonhos. Na verdade, quando a gente pensa em diferença,
A gente pensa numa diferença que está no mesmo patamar. É uma constatação da diferença como característica humana. A deficiência ela só surge quando eu considero que o que não está no meu patamar é inferior a mim. Então, assim, o que não é branco é inferior. O que não é eficiente do ponto de vista cognitivo é inferior. O que não é hétero é inferior. Quando eu crio um padrão e excluo todos os demais, classificando-os como inferiores ao padrão que eu criei. Essa é uma barreira social muito grande. O que é muito predominante ainda na relação família-escola é, por um lado, a família se percebendo como alguém que está recebendo um favor, e famílias que às vezes sentem super gratas simplesmente pelo fato dos seus filhos serem matriculados numa instituição de ensino, e de outro lado, as escolas ainda reproduzindo toda aquela lógica caritativa que foi pano de fundo de toda a nossa história de educação especial. Então, eu acho que esse tipo de pensamento impede ou dificulta tanto escola quanto família ou os próprios sujeitos com deficiência de abrirem maiores possibilidades de construção daquilo que a lei formaliza. A Lei Brasileira de Inclusão na área de educação, ela repete muito do que já vinha previsto na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já contava inclusive com um capítulo próprio para a educação especial ou para a educação da pessoa com deficiência. Então, continua valendo o que já valia, de que a inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino deve ser a regra, ou seja, deve ser o principal mote das escolas, tanto particulares quanto escolas públicas, e que essas instituições, ao receberem um aluno com deficiência, devem se adequar e se programar para efetivarem todo tipo de adaptação que esse aluno precisar. A educação inclusiva ela deve ser implementada em todos os segmentos, né, da educação, sendo ele público ou privado, né? E isso essa realidade está mudando, porque por mais que a lei deixe dúvida sobre esse atendimento também nas escolas privadas ou que seja só nos espaços públicos, a lei é para todos, para todo estabelecimento de educação, da educação infantil ao ensino superior. Então todo o sistema educacional tem se adequado para atender, né, essa clientela que compõe a clientela da diversidade que está presente na nossa educação. A gente tem ainda muito problema, tanto na rede pública quanto na rede particular. E os problemas geralmente dizem respeito a essas adaptações, né? Há uma resistência muito grande das escolas e do poder público de implementar essas adaptações que o aluno precisa. Então, haja vista, inclusive, né, é importante a gente falar disso, da uma ação do Sindicato das Escolas Particulares que ingressou com uma ação para não ter que arcar com os custos de um professor de apoio para aluno com deficiência. Eles defendem que esse custo tem que ser arcado pela família do aluno, apesar da própria lei já prever que esse custo não é do aluno. A escola tem que arcar com esse custo. Então há uma resistência muitas vezes para implementar essas adaptações. É interessante ver, né, no artigo 88 da lei, que está colocada essa questão de que as pessoas com deficiência não devem sofrer nenhum tipo de discriminação em função dessa condição. E não é isso que a gente vê no nosso cotidiano, né? Tanto em termos da sociedade como todas, diversas cenas sociais apontam para algo muito diferente disso. E o campo que eu estou mais situada, que é o campo da educação, o que a gente presencia, né, nas práticas pedagógicas atuais, em grande maioria das escolas, é talvez uma expressão do quanto que a lei ainda não é tão bem conhecida. O sol chegou, nem licença pediu, me acordou com muita paz de luz. Porta não há quem me possa abrigar, todo o tempo é meu lar. Hora de levantar, hora de se lavar. O mais importante do que divulgar a lei é compartilhar com a sociedade de uma forma mais ampla
todo o processo histórico, toda a luta histórica protagonizada pelas pessoas com deficiência, que gerou essa construção jurídica em torno do tema. Então, não é simplesmente divulgar um conjunto lá de páginas onde tem pode isso ou não pode isso. Muito mais do que isso, eu acho que é divulgar todo o percurso histórico vivido até a gente chegar hoje ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E agora nós precisamos legitimar essa lei, fazer com que essa lei aconteça nas práticas, na sociedade em geral, né? Porque a inclusão, ela não é um problema do professor, ela é um problema da sociedade. Eu percebo que o grande desafio é o contexto educacional no qual nós trabalhamos. O nosso sistema não é inclusivo, mas também nós não podemos esperar que o sistema se torne inclusivo para começar o exercício da inclusão. É preciso trabalhar a inclusão diante de cada um, de cada estudante, de cada sujeito e a partir de nós mesmos, né? Então, o trabalho da educação inclusiva nas escolas, ele tem que partir de um trabalho mais que colaborativo. Ele deve ser um trabalho de reflexão com o contexto pedagógico da escola, que parte desde a direção, coordenação, professores, família, acolhimento dessa saúde quando necessário, porque são instituições diferentes e a educação ela tem muito a contribuir para esse aluno, né? A vivência escolar é da escola, a vivência da saúde, é clínica. Então a vivência escolar ela é importante para todos os estudantes, então que esse estudante ele não seja privado desse direito. E para ele não ser privado desse direito, nós não podemos esperar o nosso contexto educacional modificar. Nós temos que começar a mudança por nós mesmos. Nós somos a mudança. Ao invés de ressaltar a deficiência, nós precisamos começar a descobrir as potencialidades dessa pessoa, para além daquela deficiência que existe. Eficiência que ele tem, musicalmente falando, ela não é daquela que você fala assim, tem símbolo e tal, e toca bonitinho. Não, ele não toca bonitinho, ele toca bem pra caramba. A escola é um campo rico de diversidade, né? De etnias, raciais, né? de grupos, de pessoas de diferentes classes sociais, né? Então, assim, o trabalho com isso, no acolhimento da diversidade real, um acolhimento real e não simplesmente uma coisa que está escrito no papel, mas a construção e a criação a partir dessa diversidade, para mim é uma grande ferramenta para quebrar com todas essas barreiras que nós, na nossa vida, a gente acaba colocando, né? A gente vive em compartimentos. Na verdade, a escola tem que primeiro desejar trabalhar com a educação inclusiva, porque tem um componente que é anterior ao componente técnico, inclusive, que é a compreensão, a concepção de que a diversidade ela está posta. Não tem como lutar, não tem como segregar. Nós somos diferentes, eu sou diferente de você, assim como eu sou diferente de uma mulher da minha idade portadora da síndrome de Down. Então, primeiro é encarar a diferença como um fato inegável e conceber que a escola tem que ser para todas as pessoas. Quando a gente parte desse pressuposto, aí é se preparar tecnicamente para receber essa diversidade dentro da escola e reconhecer as próprias fragilidades em relação a isso. Tecnologias assistivas, atendimento educacional especializado, arte, música, teatro, dança. Mudanças nas práticas escolares e no currículo podem garantir o direito à aprendizagem na diversidade. Outros olhares que revelam, para além dos limites, as potencialidades e possibilidades das pessoas com deficiência.
A partir do momento que você se sensibiliza para perceber o potencial daquele aluno que tem uma certa limitação, mas que essa limitação não o define como sujeito, né? Porque o sujeito ele antecede a deficiência. Então eu tenho que perceber o meu estudante primeiramente e não a deficiência, né? Geralmente as pessoas presas no diagnóstico, elas pensam muito primeiramente na deficiência. Então nós devemos perceber o sujeito e ele nos traz esse olhar sensível e nos faz aprender a perceber também os outros e o potencial de cada um no trabalho. Então eu mais aprendo do que ensino no meu trabalho, né? Isso é muito bom, estar aprendendo e trocando essa experiência. Quer ir para a roça? Então, quando nós pensamos em ensino para as pessoas de uma forma geral, e principalmente para uma pessoa que apresenta alguma deficiência, uma pessoa com deficiência, tende-se a pensar no ensino da mesma forma que você pensaria para todo mundo, correto? E esse sujeito está me dizendo claramente que ele tem algumas particularidades que precisam ser consideradas nesse processo. Um grande desafio que a gente tem agora, e que eu percebo que isso está acontecendo, é que não dá mais para falar de jeito algum que a questão da inclusão é só das pessoas com deficiência. Na verdade, a gente tem muitos grupos também na disputa pela escola, né? Então, a gente tem que trabalhar, me parece hoje, realmente, por uma discussão, né, de pensar essa diferença na escola. As pessoas com deficiência, elas vão ter uma demanda específica. Bom, a gente vai ter que pensar isso em relação à questão do currículo, acessibilidade, a questão das tecnologias, a questão dos tempos e espaços escolares. Nem todos os alunos com deficiência vão demandar uma adaptação do mesmo grau, ou uma mudança escolar do mesmo grau. As pessoas com deficiência, elas são diversas. Eu gosto muito de quando as pessoas com deficiência dizem eu não sou a deficiência, né? Elas não são a deficiência, elas são sujeitos. Alguns vão precisar de uma maior adaptação, outros não. A gente tem um currículo na escola tradicional hoje muito focado no conteúdo e pouco focado no sujeito. Então, é muita coisa assim, eu tenho que dar o conteúdo, eu preciso passar o conteúdo, o aluno precisa saber o conteúdo, eu preciso avaliar e ele corresponder a essa avaliação pelo conteúdo. Mas quando é que a gente pensa no sujeito? Quando é que a gente pensa no aluno? Conversar sobre isso com a família, com os especialistas que acompanham cada um desses alunos, com a universidade, com a comunidade interna e externa, é o diálogo que nos ajuda a encontrar cotidianamente respostas que não suprem todas as nossas dúvidas, mas que nos ajudam a caminhar a cada dia rumo a um atendimento escolar que seja realmente significativo para esses meninos e meninas. Então nós temos o momento agora de construir um conhecimento novo que possa articular esses dois campos, tanto o campo da área de conhecimento da educação especial, transformado agora numa política inclusiva, que são as crianças voltando para as escolas comuns. Eu estudo numa escola inclusiva, tem quase um ano, eu entrei esse ano. E para mim tem sido uma experiência muito boa estar em contato com pessoas diferentes de mim. Assim, eu sempre tive esse contato com essas pessoas, só que eu nunca soube o jeito de conversar com elas, o jeito de interagir. E acho que aqui, por ser uma escola de inclusão, eles não te contam quem são essas pessoas, elas estão no meio, elas realmente participam daqui, sabe? Eu converso com elas normalmente, que nem eu conversaria com qualquer outra pessoa. Então é muito importante não ter essa diferenciação tão grande, sabe? De você é diferente daquela pessoa. Nós estamos juntos no mesmo espaço, a gente interage de igual para igual, porque é assim que a gente é. Eu gosto muito da escola, eu tenho vários amigos e gosto muito de estudar e brincar com todos.
Eu acho que os professores chamam muita atenção e eu gosto de aprender também. Eu gosto de fazer escrita e ler. Ler histórias, ler a biografia. Qual foi o último tipo de literatura que nós aprendemos agora? E cordéis. Essa escola é muito, muito importante para mim. Eu fico muito feliz de ter encontrado aqui, foi um achado para mim. Eu fico até triste de estar formando. Quando eu crescer, eu vou ser estilista. Um dia eu vou morar em Paris. E eu gosto muito de moda. A gente trabalha com essa educação inclusiva há 13 anos. Essa equipe que está junto trabalha com educação inclusiva há 13 anos. Então, primeiro, a gente descobriu que não tem receita. Então, a teoria sozinha, ela não dá conta dessa prática. Porque se eu pego, por exemplo, um autista, dentro desse espectro autista, eu tenho uma variação de funcionalidade, de características muito grande. Então, estudar sobre o autismo joga luz à nossa prática, mas encontrar efetivamente dispositivos dentro da sala de aula para incluir esse sujeito é numa relação muito próxima entre o professor e esse sujeito. Não é externa essa definição, ela é interna, ela é elaborada no cotidiano. En un rincón sola, nadie con quien hablar, sin amigos y sin profes, escondida tras la puerta. Eu acho que a arte, de modo geral, tem uma contribuição muito grande como área de conhecimento, né? Que veio conquistando ao longo da história um espaço para estar dentro dos currículos como disciplina obrigatória, mas que a gente vê no momento atual isso se esvaindo e a gente não tem tanto um quadro completo de arte educadores na escola. O que eu acho uma pena, né? Porque o teatro em especial, que é a área que eu pesquiso, é uma prática artística que promove uma série de possibilidades, não só do ponto de vista cognitivo, como subjetivo, a capacidade de expressão, a possibilidade de ampliação das competências que fazem parte dos processos de aprendizagem, né? A dança pode quebrar barreiras, ela pode construir barreiras também. Depende da maneira como se trabalha, mas a dança pode construir barreiras, mas ela pode quebrar barreiras. A arte, de uma maneira geral, pode quebrar barreiras. E eu acho que é o trabalho com a diversidade mesmo, de uma maneira geral, assim, né? A diversidade é trabalhar com o que o aluno traz, com a bagagem que ele traz, com a sua história de vida, com a sua singularidade. Nós não temos como aceitar a segregação, né, desses alunos em espaços que dizem que eles vão aprender melhor num ambiente, eles que são separados da diversidade. Então é essa diversidade, é esse espaço conflituoso, cheio de obstáculos, cheio de surpresas, que vai contribuir para esse aluno crescer e desenvolver. E a nossa inteligência ela é desenvolvida ao longo do tempo, né? À medida que você vai tendo experiências novas e desafios, a sua inteligência vai se ampliando. Então eu acredito que toda criança, todo estudante, independente da deficiência ou não, ela tem algo a contribuir com a escola e a escola tem muito a oferecer a ela sim. Mesmo nesse sistema, nesse contexto que ainda não é o caráter inclusivo que nós queremos acreditar, mas que também não podemos esperar. A luta por uma escola inclusiva, por uma escola para todos e de todos, é uma luta de muitos anos. Ter uma lei que obrigue a escola a receber os alunos com inclusão é para nós uma grande vitória. É preciso agora que as escolas deem condição de permanência desses alunos na escola, tanto
aos alunos, como também para os professores e professoras que vão trabalhar com esses alunos. É importante a capacitação desses professores e profissionais especializados na ajuda desses professores para que haja sucesso e que a escola seja realmente inclusiva, não faça de conta que está incluindo e apenas está recebendo esses alunos. O Sindicato dos Professores está à frente dessa luta porque acredita numa escola democrática, numa escola para todos, alunos e professores, na construção de uma sociedade cada vez melhor. A escola é uma instituição por excelência homogeneizante, que reproduz práticas muito rígidas, muito padronizadas, privilegiando uma ideia universal de criança, de aluno, de sujeito. Então, pensar a singularidade é ir na contramão de tudo que a escola, enquanto instituição social, fez ao longo dos tempos. Então, não é tão simples a gente falar de uma sala de aula inclusiva, de uma sala de aula em que se considere a diversidade. Então, é um desafio romper ou superar essa pedagogia tradicional que pensa uma grande massa e passar a pensar a singularidade. Tengo identidad y también sexualidad. Un cromosoma, 2 cromosomas, 3 cromosomas. Un cromosoma, 2 cromosomas, 3 cromosomas. Un cromosoma, 2 cromosomas.